Felizes por estarmos vivendo no tempo em que o livro de Daniel está sendo revelado, porque ele foi um livro selado, mas selado até o tempo do fim. E nós entendemos, com base na profecia dos 1260 anos e 2300 anos, de que o tempo do fim já começou. E nesse tempo do fim, haveria uma ação muito forte de um poder que aparece aqui no capítulo 7. Então, eu queria chamar a atenção de todos os amigos que estão conosco nessa live para o capítulo 7. O capítulo 7 é o sonho de Daniel sobre 4 animais. Ele acontece no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Estamos falando aqui mais ou menos por volta do ano 553 a.C. Quais foram os 4 animais que Daniel viu nesse sonho? Aqui no versículo 4 nós podemos distingui-los. Leia comigo, Daniel 7:4. O primeiro era como leão e tinha asas como águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como homem, e lhe foi dada mente de homem. Quem seria esse primeiro animal aqui? Bom, uma pista é que a profecia é uma revelação que se amplia. Deus vai desvendando aos poucos os mistérios da palavra profética. Se nós entendemos que a profecia é uma revelação que se amplia, isso quer dizer que Daniel tem que ter um precedente para esses 4 poderes, porque animal, finalmente, em profecia, significa reino ou poder. E nós encontramos o fundo dessa visão do capítulo 7 no capítulo 2, que me parece que vocês estudaram na última live aí. Então, o capítulo 2 de Daniel falou sobre uma estátua de 4 metais, e esses metais representavam, respectivamente, a Babilônia, a Medopérsia, Grécia e Roma. O capítulo 7, ele continua a partir desse momento. Então, os 4 animais do capítulo 7 estão em paralelo com os 4 metais do capítulo 2. Isso quer dizer que o ouro ele está em paralelo com o leão, aqui de Daniel 7, verso 4. E você deve se lembrar de que o leão era um emblema da antiga Babilônia. Assim como a cabeça de ouro representava a Babilônia, esse leão também representa a Babilônia. E aqui é dito que esse leão tinha asas como de águia, mas elas foram arrancadas. O arrancar dessas asas significa que haveria um momento que o rei da Babilônia, o império da Babilônia, sofreria um prejuízo, um dano. E isso acontece lá no capítulo 4 ou 5, no capítulo 4, né? Quando você tem ali um momento em que Nabucodonosor é acometido de uma doença, alguns falam em licantropia, mas ele passou um mal durante 7 anos. Esse arrancar das asas aplica-se a este evento. Só que aqui foi dito que ele seria posto sobre seus 2 pés como homem, o que de fato aconteceu. Depois de 7 anos de viver como animal, ele volta ao trono, ele recobra a consciência e ele vai então louvar e exaltar ao Deus do céu. Então nós entendemos aqui de que esse primeiro animal está em paralelo com a cabeça de ouro do capítulo 2 e representa a Babilônia. O segundo animal aparece no verso 5 e Daniel diz assim: continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Esse urso, lembrando do capítulo 2 da estátua, só pode representar a Medopérsia. E o fato dele se levantar de um lado por último é uma alusão ao poder medo e o persa, e os medos se levantaram depois dos persas. Os persas se levantaram depois dos medos. Por quê? Porque o Império Medo-Persa foi uma associação entre Ciro e Dario. Lembrando que Ciro era sobrinho de Dario. Ciro era persa e Dario era medo. Só que quando a Medopérsia derrota a Babilônia
lá no dia 13 de outubro de 539 a.C., quem se assenta no trono não é Ciro, mas é o tio dele, Dario. Isso aconteceu porque Dario era mais velho, porque havia sido feita uma parceria entre esses dois poderes, e finalmente, quando Dario morre, é Ciro que vai para o trono. Daí a ideia de que um lado se levanta depois, justamente o lado persa de Ciro, que vai ser o grande nome que vai finalmente derrotar a Babilônia. As 3 costelas que esse urso traz em sua boca apontam para as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia antes de conseguir sua hegemonia mundial, justamente a Lídia, a Babilônia e o Egito. Quando essas 3 nações são conquistadas, o Império Medo-Persa consegue estender o seu poderio sobre toda a região conhecida. Então esse urso está em paralelo com o peito e os braços de prata da estátua do capítulo 2. Agora chegamos ao verso 6, o terceiro animal. E é dito assim: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quem é esse leopardo com asas? É uma representação do Império Greco. Por quê? Porque lá no capítulo 2, o quadril de bronze representava a Grécia, o império que sucedeu a Medo-Pérsia. E nós sabemos pela história que foi no ano 331, na Batalha de Arbelas, que Alexandre o Grande vai conseguir a vitória sobre os Medo-Persas e vai estabelecer o seu reino greco-macedônio. Esse leopardo, que por natureza já é um animal veloz, ele ainda é um animal alado. Na profecia ele está assim. Isso nos fala a respeito da velocidade com que os gregos conquistariam o mundo. E de fato você está lembrado, olhando para os anais da história, você vai perceber que num curto período de cerca de 11 ou 12 anos, a Grécia vai derrotar todos os seus inimigos e vai estabelecer sua hegemonia. É por isso que Alexandre, muito cedo, com 33 anos, cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. Ou seja, o mundo já era de Alexandre. E essa influência dos gregos, que nós chamamos helenismo, se estendeu por todos os 4 cantos da terra. E até aqui nós, brasileiros, que fomos colonizados por portugueses, nós somos tremendamente influenciados pelo helenismo, pela cultura grega. A nossa língua está repleta de palavras gregas. Você leva seu filho no pediatra, uma palavra grega. Quando você tem um problema nos olhos, você vai a um oftalmologista, uma palavra grega. Se a gente passa por um grande problema, você entra em crise, uma palavra grega. E a nossa língua está repleta de conceitos da cultura grega. E nós pensamos como os gregos, diferente dos hebreus. Essa é a influência que o helenismo nos trouxe. Agora, aqui é dito que esse leopardo possuía também 4 cabeças. Essas 4 cabeças, elas são identificadas como sendo os 4 generais que, após a morte prematura de Alexandre, vão lutar. Eram mais de 4 generais, eles lutaram entre si e, finalmente, restaram 4 generais: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. E destes 4, você vai ter aí Ptolomeu, que vai dar origem à dinastia Ptolomeia, e Seleuco, que vai dar origem aos Seleucidas. Então, os Ptolomeus e os Seleucidas são aqueles que vão dar sequência no fluxo da história. Assim que Alexandre foi morto, o império foi dividido, generais lutaram entre si, 4 ficaram e 2 estabeleceram dinastia, como eu acabei de falar. Esta morte de Alexandre e divisão do Império Greco-Macedônio enfraqueceu. E quando chegamos no ano 168, na famosa Batalha de Pídima, você tem então o Império Romano derrotando a Grécia e estabelecendo agora o seu poder. Se está em paralelo com o quadril de bronze da estátua,
Esse quarto animal que vai surgir aqui está em paralelo com as pernas de ferro. E olha o que diz a Bíblia sobre esse quarto animal no verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que lhe sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal, na visão de Daniel, não foi encontrado nenhum paralelo na zoologia que eles conheciam. Então a Bíblia o identifica como um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro. O ferro aqui aparece e é uma lembrança das pernas de ferro lá da estátua de Nabucodonosor. Assim, no ano 168, o férreo Império de Roma começou a tomar conta do mundo após vencer a Grécia.